Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, professor e cofundador do Mundo Revalida, e estamos hoje com o nosso co-host, o Pablito. Fala, Vini, tudo bem? Sejam todos bem-vindos de novo aqui a um Pode Revalidar e hoje um papo diferente, né, Vinícius? Com certeza, então estreando um quadro novo do Pode Revalidar, o Minuto MR. E para o primeiro Minuto MR, a gente não podia convidar uma pessoa diferente, senão o nosso professor mais querido de todos os cursos, o professor de preventiva, aquele que deixa a preventiva mais tranquila e mais fácil, e você decora com os mnemônicos criados, pelo nosso professor Fábio Nogueira. O Fábio é formado pela Santa Casa de São Paulo e residente pela USP de São Paulo. Seja bem-vindo, Fabinho. Muito obrigado, Vini, muito obrigado. E aí, Rua, tudo bem? Tudo tranquilo. Perfeito. E o tema hoje é raiva, um tema extremamente prevalente que cai muito no Revalida. E aí, Fabinho, raiva, cai bastante no Revalida ou não? Cara, a questão principal não é nem se caiu ou se não caiu, é principalmente que vai cair. Seja esse ano, seja no próximo, com certeza, não tenho dúvidas de que vai cair. E é um tema quente para a prova objetiva, é tema quente para a parte discursiva, mas principalmente para a prova prática, assim, é quase certeza que eventualmente vai vir a cair. Perfeito. A gente aposta muito, né? O Fabinho aí sempre fala que aposta muito que deve cair aqui esse ano ou nos próximos anos, porque teve uma atualização, né, Fabinho? Exatamente. Não, e é legal, aí retomando aqui o que o Vinícius falou, que o Fabinho sempre tá acertando os temas que caem, né? Retomando que o Fábio faz parte dos nossos professores do Práticos Intensive e dentro do nosso curso Práticos Intensive a gente acertou 9 dos 10 temas. E a preventiva não ficou de lado. A prevenção quaternária caiu e caiu de jeito. Algo que é muito interessante a gente falar é que o Fabinho, ele também é um dos coordenadores dos recursos, né? Então, assim, ele sabe demais quais são os erros mais comuns, já assistiu milhares de vídeos aí, então ele tem muito background aí. Vão aproveitando esse conhecimento que ele tem, tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui com a atualização de 2022, Fabinho? Claro, com certeza. certeza. Conta um pouquinho pra gente como era antes, como é que mudou. Galera, aqui o principal não é nem saber a questão de diferenciação, o que é acidente leve, o que é acidente grave. Isso eles decidiram meio que manter mais ou menos da mesma forma. Por exemplo, acidente leve continuou, aquele acidente superficial, que não pega extremidades, não pega rosto, em geral o acidente a lesão é única, ou até no último caso a lambedura dessa lesão mais superficial. Lesão grave, envolve o que eu brinco, né, da cabeça, ombro, joelho e pé. Lembrar sempre que a cabeça, pescoço, extremidades, lesões profundas, lesões extensas ou lesões múltiplas, tudo isso é considerado, ou lambedura de mucosa, é considerado então esse acidente grave. Aqui não mudou basicamente nada, eles mantiveram a mesma classificação, manteve tipo acidente leve, acidente grave exatamente da mesma forma. O que mudou é que, assim, sempre que tem atualização sobre qualquer coisa, a primeira coisa que os alunos pensam foi tudo feito para eu errar, foi tudo feito para eu não acertar. Gente, vamos mudar, vamos fazer um mindset um pouquinho diferente, que a gente tem que sempre pensar no copo meio cheio do que no copo meio vazio. Não é para pensar que, meu Deus do céu, eu não vou conseguir acertar, meu Deus do céu, eles fizeram isso simplesmente para que todos errem na prova. É muito pelo oposto. Vocês vão pensar de que forma? Se teve atualização, aumenta exponencialmente a chance de cair na prova. Ou seja, ponto positivo, saber o tema já é meio caminho andado para sua prova. O resto do caminho é saber o que mudou. E o que eles mudaram foi justamente para tentar facilitar. Nada foi para dificultar, nada foi para complicar, foi tudo para tornar mais leve, mais simples e principalmente mais rápido o tratamento da raiva, beleza? Eu acho que é importante, né, Fabinho? Porque, assim, Fabinho, que é professor de preventiva, política pública normalmente ou é para baratear ou para facilitar, né? Pra não ter erro. Exatamente, eles então, não vão fugir. Assim como você martelava nas aulas de hanseníase, né? Que é para facilitar, aqui a atualização da raiva também é muito parecida, né, A Fabinho? hanseníase é a questão, por exemplo, você juntar todas as medicações em um é muito mais fácil. A raiva também, por exemplo. Por mais que raiva é muito importante, obviamente, porque é uma doença que ela é fatal, não podemos deixar de jeito nenhum que a pessoa pegue. Porém, vale a pena a gente ficar gastando doses, por exemplo, de vacina. Vale a pena você ficar gastando material, um recurso
desnecessariamente? De jeito nenhum. Não é viável, não é inteligente, não faz sentido numa vertente de uma política pública você ficar gastando algo, sendo que não necessariamente vai trazer essa proteção que foi o objetivo de você ter usado essa vacinação, por exemplo, entendeu? Por isso que eles retiraram, basicamente, o que vocês vão pensar, sempre que tiver qualquer coisa, no antigo protocolo, qualquer momento que eles indicavam fazer uma vacinação, qualquer dose, antes de você ter certeza ou ter alguma coisa mudar, que eu vou explicar mais pra frente, mas alguma coisa mudar em relação ao animal ao agressor, não faz sentido. Porque enquanto você não tiver certeza que realmente o paciente ele foi exposto à doença, por que você vai ficar gastando material, sendo que ele não necessariamente vai proteger de uma maneira mais eficaz ou algo assim, entendeu? Foi basicamente isso. Então, tudo foi feito para facilitar, tudo foi feito para baratear. E pensem assim, se mudou, facilitou. Facilitou, mudou, é maior a chance deles cobrarem. Pronto, é a tríade que a gente quer. Sabe o que vai cair, sabe como é que eles vão cobrar. Acabou, é isso que a gente queria. Perfeito. Vamos lá então, Fabinho. Então, mudou, né? E você já falou sobre as lesões leves e as lesões graves. E o número de doses, mudou ou não mudou? Mudou também. No número de doses, vamos pensar o quê? Se tudo é para facilitar, tudo é para baratear, se antes era 5, agora é 4, olha só. Ah, mas mudou a data, Fábio? De jeito nenhum. Continuou 0, 3, 7, 14. O que Tirou mudou? a última, né? O último. O 28 não é necessário. Vamos pensar assim, ó. Diminui o retorno, né? Exatamente. Diminui o retorno, diminui as chances da gente não conseguir terminar esse tratamento. Pensa num contexto brasileiro, num contexto grande, que a gente não pode pensar só a questão de São Paulo, em um acesso fácil. Tem que pensar num acesso mais dificultado, numa saúde pública. Você garantir que o paciente vai vir tudo bonitinho todas as vezes. É difícil. Você vai pensar que 4 doses é muito mais fácil dele aceitar, dele ir apenas em 2 semanas do que ficar o mês inteiro lá tomando vacina. Mesmo que seja apenas uma dose a mais, né? Esse é o ponto principal que eles começaram a mudança. Vamos reduzir a vacinação e vamos tirar qualquer vacinação antes da gente ter certeza da real gravidade do caso, entendeu? Então, fazendo aquela cruz, né, que o Fabinho sempre fala, né? A cruz do conhecimento, cruz do saber. Fazendo aquela cruz, dividindo em lesões leves, lesões graves, Cão cão suspeito ou cão não suspeito, né? Então, vamos lá pro mais fácil, né, Fabinho? O mais fácil de tudo, gente. Lesão leve com cão não suspeito e, percebam que eu não falei ou, eu falei e passível de ser observado por 10 dias. Por que é importante isso? Porque isso é um bom pontinho que eles mudaram. Que tem que ter essas duas características para a gente considerar como se fosse... Eu penso no cão feliz. Imagina se o cão for feliz e a lesão for leve. Cão feliz é o quê? O cão sadio, sem sinal de raiva e que ele pode ser observável. Então, é o cão feliz que tá junto da gente, ok? Por mais que ele te agrediu, finge que ele é um cão feliz. Cão feliz numa lesão leve, o que a gente vai fazer? Nada. Você vai olhar, você vai ficar vai observar por 10 dias. Aí você tem que dar todas as orientações que a gente sempre martela em relação à raiva. Principalmente, a principal orientação, não dá para deixar de observar. Tem que observar por quanto tempo? Esse é outro ponto que é item de checklist. 10 dias. Você tem que observar por 10 dias. Depois de 10 dias, observou. Aí é a tríade. Adoeceu, morreu. Ou ele, por exemplo, desapareceu, ou seja, deixou de ser observável, você configura ele como o cão da raiva, que é o cão feliz e o cão da raiva. Se mudar para cão da raiva, aí sim você vai fazer profilaxia. Profilaxia como? Vacinação. Pensem assim, se é leve, a gente vai fazer sempre, se tiver que fazer, é vacinação. Se for grave, se tiver que fazer, vai fazer vacinação com soro. Sempre assim, independente do momento. Aí que a gente vai pensar, leve com cão feliz, você só observa. Ele virou raivoso, ou seja, ele ficou suspeito, ele adoeceu, ou ele morreu, ou ele sumiu, ele virou o cão da raiva, aí sim você faz. É leve, você faz o quê? Só vacina. Não vai ficar fazendo soro, não vai ficar gastando soro com acidente leve, porque a chance de ter transmitido é muito baixa. Então vamos aproveitar o gancho aqui. Você falou que leve é sempre vacina. E se for leve e o cão suspeito? Exatamente, o cão da raiva. Se o cão for suspeito ou ele não puder ser observável, percebam isso, lembra que latim o E? Aqui é ou, aqui é se ele não for observável. Por exemplo, é o cão da minha vizinha. Ele tava ótimo, a minha vizinha falou que tava bem, só que ele fugiu, ele me mordeu e saiu correndo. Saiu correndo. Muito provavelmente ele não estava doente, ele não tem sinais de doença.
porém, ele não é observável, porque ele desapareceu. Se ele não for observável ou ele estiver com sinais de raiva, a gente chama ele de cão da raiva, o cão da raiva aí já é um pouco diferente. Antes era aquele negócio, fazia vacinação, observava, completava. Agora é mais fácil. Nesses casos, acidente leve, faz a vacinação completa e fim de história. Não tem o que fazer. Esquece. Vai fazer a vacinação, vai fazer as 4 doses e acabou. Não tem mais o que fazer. Perfeito. Então vamos agora pro acidente grave. Aí é o show da estrela. E é aqui que, se fosse pra postar, colocar minhas cartelinhas da Mega Sena aqui, eu ia colocar justamente no acidente grave, no cão feliz. Por quê? Aí foi a principal mudança. É aqui que a chavinha mudou. Antes, é o que eu falei, tanto no acidente leve com o cão da raiva, que fazia o começo, fazia 2 doses, aí observava e terminava. Aqui, o acidente grave, eles pensavam o quê? É grave. Se é grave, não. Mesmo que ele for feliz, o que é o feliz? É observável e sem sinais, não importa, você tem que começar a vacinação. Isso é o antigo. Eles pegaram e simplesmente jogaram no lixo isso. Ou seja, acidente grave, acidente leve, não importa. Se ele for observável e se ele não tiver nenhum sinal de raiva, você não vai fazer nada. E aí, qual que é essa é a grande pegadinha? Porque se o candidato, neste momento, por exemplo, indicasse iniciar a vacinação, pelo novo protocolo está errado. Você, mesmo que a lesão seja grave. Ah, pegou fácil, é uma lesão profunda, que é considerado grave. Ou ele lambeu uma lesão profunda, que eles configuram também como grave. Lambeu não a importa. boca. Lambeu a boca, lambeu mucosa. Exatamente. Ou outras mucosas aí, né? Mas, independente, isso, lesão grave, com cão que a gente vai brincar de cão feliz, você vai conseguir observar, você não faz nada e observa. E aí ele se tornou o cão da raiva. Se ele se tornou o cão da raiva, ou seja, ele sumiu, adoeceu ou morreu, aí sim você vai fazer o tratamento completo. Que é o tratamento completo? 4 doses de vacina, 0, 3, 7, 14 e o soro da raiva. Perfeito. Deu pra decorar aí, Pablito? Já. Tava pegando aqui as anotações, Aprendeu? as dicas. Eu já dei uma perdida aqui, Fabinho. Vamos fazer uma síntese final. Então, assim, a ideia aqui do Minuto MR é sempre trazer um conteúdo que vai cair na sua prova, conteúdo que já caiu na sua prova, que com certeza é importante vocês saberem, e com a mesma metodologia de sempre, com uma didática, direto, sempre valorizando muito o seu tempo. Fabinho, vamos destrinchar de novo rápido. Faz uma síntese rápida, o que eles têm que saber das 4 coisas, e depois fala realmente o que vai cair na prova. Rapidamente, o que tem que saber? Se a lesão leve, eventualmente, se a gente for indicar, é vacinação. Grave, eventualmente, se a gente for indicar, vacinação com soro. A vacinação foi de 5 para 4, beleza? E aí a gente vai diferenciar o cão feliz do cão da raiva. Se o cão for feliz, não importa a lesão. Você não vai fazer nada e vai observar. Se ele se tornar da raiva, você vai fazer aquela abordagem que a lesão tá predisponente. Ou seja, leve é só vacinação, grave você vai fazer vacinação e soro. Mas lembrar, cão feliz, você não vai fazer nada. Mesmo se for grave, você não vai fazer nada. Se o cão for da raiva, aí você vai fazer a abordagem de profilaxia normal, que já era previsto anteriormente. Vacinação no leve, vacinação e soro na grave. É basicamente isso. O principal que ele mudou, que eu acho que, tipo, se fosse para aplicar minhas fichas um ponto, é a grave com o que eu brinco do cão feliz. Não, lesão leve não. Lesão grave, acidente grave no cão feliz. Por quê? No acidente grave com o cão feliz, antigamente, você já fazia profilaxia. Hoje, não. Hoje vamos economizar o dinheiro público e só observar e só fazer alguma coisa caso o cão se torne da raiva. Não, essa dica que o Fábio deu aqui, de que lesão leve, se for fazer alguma coisa, é vacina. E lesão grave, se for fazer alguma coisa, já é o combo completo. Vacina e soro, já, putz, sim, já clarei a mente, né? E aí, como você fala, se for fazer, você já fala também o outro, né? Porque se for fazer, quer dizer que se ele for passível de observação, você sempre vai observar, você não vai fazer nada. Então, só essa frase aí, você já consegue destrinchar, né, Fabinho? Exatamente, você já resume basicamente todo o protocolo. Exatamente, porque se vai fazer, tanto para leve quanto para grave, você fala, se for leve, você vai fazer vacina, se for grave, você vai fazer o combo. Então, se é se, ou você vai sempre observar e depois você vai fazer. Agora, se ele já for raivoso ou tiver sinais, já manda o combo ali. Lembrar do combo do cão da raiva, que é sumiu, morreu, adoeceu, é o cão da raiva, não é o cão feliz. Qualquer coisa que a prova mostre pra você que não é o cão
perfeito ou gato perfeito, aí sim a gente vai considerar ele como o cão ou gato da raiva. É incrível como o Fábio facilita muito o entendimento da raiva. Não, é Eu acho- incrível. É um tema muito, tipo assim, um tema que pode cair, vai cair na prova do Revalida e vai pegar muita gente boa, porque eles não podem estar atualizados, entendeu? Muitas pessoas estão se dedicando estudando e não pegam aquela atualização, mas aqui o Fábio bem destrincha Exatamente. todo um manual inteiro. E a E- grande ponto é isso, tipo, se eles... Por que eles vão pegar atualizações? Ah, é para fazer sacanagem, é para pegar o aluno bom? Não, é para justamente ver se o candidato ele está atualizado do novo protocolo. Porque, por exemplo, o objetivo deles é fazer uma prova para que você tenha o seu CRM. E aí é justamente isso, esse candidato, ele está atualizado, ele tem as últimas doutrinas que é de acordo com o Ministério da Saúde? Ok, beleza, ele vai ser aprovado. Perfeito. E é do Ministério da Saúde, né? Não é um guideline americano, não é mesmo... Não é o US Exata- Task Force. Exatamente. Então é importante, tema muito bom. Juan, considerações finais aí. Eu acho que as considerações finais poderia ser que no próximo guideline que eles vão, que o Brasil tem que lançar, tem que chamar o Fábio. Não pode deixar, importante. não pode deixar de fora nosso Muito mais professor de fácil, né, preventiva. de simplificar. De simplificar que o Fábio, então a gente pode considerar que depois desse podcast eles podem deixar do lado aquele protocolo da raiva, pode esquecer, não tem que ler todo o manual inteiro. Não tem que ler nada. Basicamente, é isso Decorou que essas você duas sabe. frases Decorou aí, essas duas já era, frases, a questão do esquece. acidente leve, acidente grave. E o C, o quando que você vai fazer, o quando você não vai fazer, acabou. Você já destrinchou basicamente tudo. Porque, obviamente, o protocolo, ele fala sobre, por exemplo, animais silvestres, que são... Ah, faz que esse são último adendo os aí, Fabinho, então. morcegos, essas pons. Basicamente é o seguinte, ele diferencia os animais em cão, gato e resto. Nesse resto, ele diferencia em 2 pontos, que eles chamam de animais silvestres, que o principal exemplo é morcego. E é engraçado que no próprio protocolo eles falam, não importa se é em caráter domiciliar, como se todo mundo tivesse morcego em casa como pet de estimação, né? Mas ok, vamos fingir que alguém tem. Se for animal silvestre, não importa a lesão. Pensa assim, se for morcego, não importa a lesão, você vai fazer tratamento completo. O que é o tratamento completo? Vacinação, 4 doses e soro. Não importa. Leve, grave, não importa. Vai Facilitou fazer também, faço. tudo e você vai observar? Tem capacidade, pensa assim, cãozinho e gatinho a gente pode observar. Morcego a gente tem como observar? Não tem como observar. Então você vai considerar leve ou grave, não importa, você vai fazer tratamento completo. E o outro, esse é o que eu acho mais engraçado. Eles chamam, mamíferos domésticos de interesse econômico. Que é isso? São bovinos, equinos, suínos com interesse Caprinos. econômico. Exatamente. Fabinhos. Por que eles brincam com isso? Porque é isso que eu falei, aquilo que eu falei no início. A gente não pode viver na nossa bolha e achar que o Brasil é muito maior do que isso. A gente brinca porque aqui num contexto urbano é muito difícil, mas num contexto rural é tão difícil assim desses animais terem Tomar uma uma lesão, mordida, tomar uma alguma coisa mordida, tomar, por exemplo, um arranhar, lembrar que a raiva não é só por mordida, não é só pela boca, arranhaduras também. Obviamente, a questão desses animais é cabíveis, por isso que ele colocou, E o nome facilita, né, Fabinho? com interesse econômico. Você vai lembrar, é o que cria, o que dá pra vender, né? Exatamente. Agora, por exemplo, por que eu gosto de colocar só como um adendo muito rápido essa questão dos silvestres e dos econômicos? Qual a chance de cair isso numa prova? Baixíssima. Ah, eles podem cobrar? Eles podem cobrar qualquer coisa que eles quiserem. Mas a chance deles cobrarem, pra mim, beira zero. Beira zero. Porque uma situação em que você vai atender uma pessoa que foi mordida por um desses bichos é muito difícil. Mas coisa rápida. Silvestre, então, não importa o que seja, você vai fazer tratamento completo. Já o de interesse econômico, ele é um pouquinho diferente. Interesse econômico, você também vai fazer a profilaxia. Não importa o tipo de mordida, você vai fazer a profilaxia. Qual que é o grande ponto que eles diferenciaram? Mesma forma do gato e do cão. Se for leve, só vacina. Se for grave, vacina e soro. Só que pensa, como é que a gente vai diferenciar? O cão e gato é passível de observar? É. O morcego é passível de observar? Não. E aí o morcego é o tipo que você vai fazer tudo. Os bovinos, equinos, suínos, é passível de observação? Não. Então o que você vai fazer? Se for leve, vai fazer só vacinação, independente de observar ou não. Pensa que você só vai observar se o gatinho, o cãozinho for bonitinho e se estiver na casa. Se for grave, vacinação com soro. Isso eles seguem a mesma coisa do cão e gato.
os bovinos, equinos e os suínos, que é os interesses econômicos, eles vão seguir a mesma coisa. Vacinação nas leves, vacinação em soro nas graves. Só que aqui, diferente do cão-gato, não é se. Você vai fazer, porque não são observáveis. Pensa que os únicos animais que são observáveis em tudo é cão-gato. E ele é considerado raivoso, né? Exatamente. Pensa como se já fosse... Pensa o que os equinos, os suínos e até os morcegos, pensa que eles já são... eles já são considerados da raiva, entendeu? Se já são considerados da raiva, você já vai fazer aquele tratamento. Ou seja, na leve, a vacinação, na grave, a vacinação com soro. O morcego e o silvestre já é considerado como grave e raivoso, então você vai fazer tudo com tudo, independente da lesão. Bom, show demais. Gente, gostaria de agradecer o Juan, o Fabinho. Então, assim, marca registrada do Fabinho, facilitar a sua vida em preventiva. Se você quer ter um pouquinho mais de aula com o Fabinho, ver essa didática incrível, se você está precisando da primeira fase, Strike e Discursiva Master, ele é o nosso professor aí de preventiva. Se você está precisando da segunda fase, práticos online, práticos presencial e mentoria elite. Gente, então, agradecer mais uma vez. Fábio, confirmado sua presença lá no Práticos Presencial? Confirmadíssima a minha presença, estarei lá nos dias, lá treinando, com certeza. Eles falam que o Fabinho tem um fã de clube já. Fã-clube, Fabinho tem um fã-clube Fabinho. Então, agradecer mais um episódio e nunca se esqueça, você pode revalidar.